Olá, seja muito bem-vindo ao canal do PB Killing. E hoje eu quero conversar com você sobre um livro que é muito conhecido para quem trabalha com artes, com criatividade, e eu vou fazer um resumão dele aqui para você, que é esse aqui, Roube como um Artista, do Austin Kleon. Primeiro, quem que é o Austin, né? Hoje ele é escritor, ele tem esse livro e mais dois são bem conhecidos, que é Mostre o Seu Trabalho, que inclusive eu tenho, ele tá em algum lugar por aqui, que futuramente também posso fazer vídeo, e também o Siga em Frente. Primeira coisa, eu super recomendo a adquirir o livro, por quê? Primeiro que aqui eu vou fazer um resumão, e aquilo que me chamou a atenção não necessariamente é aquilo que te chame a atenção. E esse é um tipo de livro curtinho, super bonitinho, cheio de desenhos, cheio de figura, que é muito legal você ter para consulta. Você dificilmente vai conseguir colocar em prática ele inteiro, todas as dicas que ele dá aqui. Mas é muito legal, de tempos em tempos, quando você achar necessário, você dá uma consultada, reler e ver outras coisas, né, que te chamem a atenção ou que sejam que façam sentido para você naquele momento. Então, o Austin já trabalhou em biblioteca, ele já trabalhou como web designer, também já trabalhou como copywriter. Então, várias áreas de criatividade, esses 3 livros que ele lançou, que são super sucesso no mundo todo, são voltados para estimular a tua criatividade. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui do que me chamou a atenção e ele já começa de cara falando que nada é original. Pode ser chocante a gente pensar nisso, né? Que tudo vem de alguma coisa, nada vem do nada. E aí ele trabalha com essa ideia de que nada é totalmente original, que é tudo construído com referências e coisas que já vieram antes. E aí ele dá um exemplo da genética. Eu achei super legal, que nós somos um remix, né, do nosso pai e da nossa mãe. Então a gente pega um pouquinho ali, pega um pouquinho pra lá e cria algo diferente. Então, nós somos a soma das nossas influências. Por mais que aquilo que a gente cria, a gente acha que foi completamente original, que foi tudo saiu da nossa cabeça, na verdade, nós refletimos, né, essa soma, essas influências que nós nos alimentamos. Bom, outra dica que o Austin dá no livro é pra gente procurar qual que é a genealogia dessas referências. Por exemplo, quem você é muito fã, um artista, algum trabalho que você goste muito, procure quais foram as influências dessa pessoa, desse artista. Então você vai subindo nessa escadinha, você procura quem que inspirou fulano, quem que inspirou ciclano, e assim você vai conhecendo como que se formou, como que foi esse processo, né, de criação. E isso é muito legal porque eu parei para pensar, eu gosto muito, eu sou cristã, né, então tem vários pastores que eu acompanho, e tem um que eu acompanho há muitos anos, e eu via diversas vezes algumas citações, assim, de uns autores que ele mencionava, né, uns escritores nas mensagens, e aí eu comecei a procurar, e aí eu comecei a beber da fonte que ele bebe, né? Então, por exemplo, C.S. Lewis, que é um dos meus autores favoritos, eu vejo esse reflexo, essa influência desses autores nas mensagens desse pastor que eu gosto. Então, isso dá super certo. Então, você procura um artista que você goste e pesquise quais foram as referências, quais foram as influências, né? Isso também na área da música é muito legal da gente conhecer. Quando tem um cantor, uma banda que você gosta, você consegue identificar de quais fontes, né, ele tá buscando, ele busca isso. Então é super legal. E a partir disso, você começa a se enxergar como um galhozinho nessa árvore genealógica, digamos assim. Você tem a tua linhagem criativa, que aí, conforme você vai buscando essas referências, né, você vai criando a tua própria arte, porém
juntando todas essas referências e aí você se torna um desses galinhos. Então eu achei isso muito legal. E outra dica que ele dá também é pra gente colecionar ideias. Por exemplo, nem tudo que a gente vê e que a gente gosta e que nos inspira, a gente vai utilizar em seguida. A gente não vai aplicar necessariamente no próximo projeto, por exemplo. Mas é importante a gente ter isso registrado. Por isso ele fala pra gente sempre andar com um caderno, sempre andar ou algo para você anotar, seja no celular, e ter esse hábito. O hábito de você colecionar ideias, colecionar inspirações, que em algum momento você pode recorrer a esse teu arquivo e que vai ser muito útil para você nas suas criações. Então, tenha sempre um caderno. Inclusive, uma outra dica que eu dou, que quem deu foi a Lívia Marustiga, uma mentora maravilhosa, assim, da parte de negócios, de não anotar, isso eu fazia muito, de anotar tudo em caderno separado, sabe? Ter milhões de bloquinhos, milhões de cadernos, e aí você anota tudo misturado, assim, você não sabe exatamente onde que tá, e aí no fim aquela informação não vale mais de nada, porque você nem vai saber, nem vai lembrar onde você anotou. Então é legal você ter um caderno de anotações, tudo que for importante você coloca ali, e em algum momento vai ser necessário, né? Ou categorizar, por exemplo, a parte de inspirações, você coloca ali, mas o ideal seria, eu acho que um é o que funciona melhor. Outra coisa também é que o Austin nos incentiva, só um pouquinho, que ele nos incentiva a gente copiar os nossos heróis, pegar aquelas pessoas que têm um trabalho incrível e seguir os passos dela. Mas não se iluda, que não vai dar certo, você não vai conseguir copiar exatamente, não vai ser uma cópia perfeita. O legal de você fazer essa cópia é você pensar numa engenharia reversa, você tentar entender qual foi o processo criativo, qual foi até o processo prático mesmo, como que a pessoa fez aquilo, que isso vai ser muito legal para o seu autoconhecimento, porque a partir disso você vai ver o que funcionou para você, quais são as suas dificuldades, o que você tem mais habilidade que você pode explorar, e assim você vai construindo o seu próprio estilo, você vai se conhecendo, você pega influências dos seus artistas, né? Mas você não copia propriamente dito, que ele é bem claro com isso, que essa cópia não é para ser um plágio, é para ser uma inspiração e você pegar aquela referência e transformar em algo seu. Isso ele diz que é uma homenagem para os nossos heróis, né? Não uma cópia. E outra dica é você escrever, desenhar, fazer, criar aquilo que você gostaria de ver. E um exemplo que ele dá é de um artista que ele gostava muito, uma banda, e que ele sempre ficava muito curioso para quais seriam os próximos álbuns que essa banda ia lançar. E ele criava, eu acho que na verdade nem era ele, era algum conhecido, né, alguma referência dele lá, que ele viu essa história, que aí criava a sequência que ele queria ouvir dos álbuns dessa banda favorita. E aí, com isso, ele estimulava a própria criatividade, estimulava aquilo que ele queria ouvir, e às vezes a banda lançava um álbum que ele nem gostava, que ele preferia muito mais que fosse aquilo que ele tinha criado antes. Então isso estimula muito, você criar aquilo que você gostaria de ver, aquilo que você gostaria que tivesse já produzido, né? Continuações de filmes também. Ele cita esse exemplo de você imaginar como seria a continuação do seu filme favorito. Então, tudo isso é muito válido para estimular a nossa criatividade. E também criarmos, né, um trabalho original entre aspas, porque nada é totalmente original, mas que tem essas referências e tem a nossa cara, tem a nossa identidade. E ele também bem claro, assim, não espere você estar pronto, você ter toda a tua identidade definida,
você estar, se sentir, né, seguro 100% para criar alguma coisa. Que isso vem com o tempo e com o trabalho, quando você coloca a mão na massa. Outra dica que o Austin Kleon nos dá nesse livro precioso é pra gente ter projetos paralelos, pra gente reservar um tempo na nossa agenda, pra gente se distrair, fazer outras coisas que a gente gosta. E ele fala uma coisa muito legal, que é pra gente não jogar fora nenhuma parte nossa. E isso refletiu muito em mim, assim, me fez pensar bastante, porque eu sempre gostei muito de escrever. E quando eu comecei no Quilling, eu deixei de lado essa minha partezinha, né? Ele até fala que parece que fica como um membro amputado e você começa a sentir a dor fantasma. E eu até voltei a escrever um pouquinho, não com a frequência de antes, assim, né? Não com a determinação de antes, mas eu achei importante pra gente se entender como esse ser completo. E se você tem 3 paixões, você não precisa deixar uma de lado. Você consegue, claro, dando um foco, né? Mas que você não precisa ter nenhuma dessas amputações na sua vida. E que, pelo contrário, é muito importante você ter um hobby, você ter a sua distração. E isso é muito legal, que isso vai refletindo também na sua criatividade, né? E também um desafio, eu acho, que é a gente fazer um bom trabalho e compartilhar com as pessoas. O Austin fala bastante que hoje a internet nos dá muitas possibilidades de fazer isso. Ele, inclusive, começou com um blog em que ele postava os poemas que ele fazia. E então acho que ele tem bastante propriedade para falar isso, né? De que é importante sim a gente ter uma presença na parte digital. E o primeiro passo, bom trabalho. Segundo passo, compartilhar com as pessoas. Ele diz que não tem receita mágica para o sucesso, para você ficar conhecido, para bombar, né? Que senão todo mundo ia querer essa receita, mas que a primeira coisa que você tem que fazer é compartilhar com as pessoas. E uma coisa muito legal, que é muito difícil, pelo menos pra mim, é você não procurar uma aprovação das pessoas. Eu trabalhei isso muito em mim antes de me expor, assim, né? Porque é natural da gente, quando a gente faz alguma coisa, quando a gente mostra alguma coisa, se tiver alguém que não goste, você vai se sentir mal, você vai se sentir desmotivado. E ele falou pra gente esquecer isso, não levar isso em consideração e não esperar nada em troca. Quando a gente faz quando a gente faz o nosso trabalho e a gente fica nessa expectativa de uma validação das outras pessoas, a gente limita a nossa criatividade, a gente perde a vontade de produzir. Então, ele fala pra gente não esperar essa validação. E ele nos incentiva a termos também, ele próprio diz, um arquivo de aplausos. O que ele faz? Ele guarda todas as mensagens carinhosas que ele recebe por e-mail, numa pastinha lá dos e-mails dele. E quando ele tá muito pra baixo, quando ele tá, ou recebe uma crítica muito forte, assim, ele acessa esse arquivo de aplausos. Então, pra gente guardar com carinho, né, todo esse incentivo, todo esse carinho das pessoas. Eu fico muito feliz que tem muita gente que eu nunca vi na vida e que me acompanha, que manda mensagem, e se eu não posto alguma coisa, eles perguntam se eu tô bem, e isso é muito louco, e ao mesmo tempo, né, quando eu preciso reunir forças para continuar, isso me ajuda muito, assim. E aí, além disso, né, de ter esse arquivo, da gente não se importar tanto com as críticas e com essa necessidade de validação do nosso trabalho, ele também fala, ele é bem incisivo pra gente cuidar da gente. Por exemplo, ter uma rotina de sono, atividade física, ter uma rotina. Ele fala que é muito importante no processo criativo, mesmo quando a gente ainda tem um trabalho fixo. Inclusive, ele fala pra gente não largar tudo e tentar viver do nosso sonho
por um tempo, porque isso leva tempo, e se você tiver com dívidas, você também não vai ser criativo. Então, o que ele diz é pra gente manter o nosso emprego fixo, de preferência um emprego que não sugue todas as nossas energias, para quando a gente estiver em casa ou onde você preferir, né, você conseguir produzir e dar andamento aos seus projetos pessoais, paralelos, artísticos. Então, isso é bem interessante. E ele fala também da disciplina, que é preciso ter uma disciplina. É legal você ter um calendário que você possa marcar os dias da semana, do ano, que você produz aquilo que você se propõe a produzir, seja um livro, seja uma arte, seja, né, enfim, que você treina e que você pratica aquilo. Outro ponto legal que eu achei bem curioso, mas que faz todo sentido, ele aconselha a gente a casar bem. O que seria isso, né? Com pessoas que entendam esse teu lado, pessoas que incentivem isso em você, que te levem pra frente, não te segurem. E isso faz muito sentido. Quem aí é casado, né, ou vive com alguém, sabe como isso influencia no nosso dia a dia. E isso é muito legal pra gente parar pra pensar, né, também, que faz toda a diferença no nosso processo criativo. E por fim, o Austin nos traz uma reflexão bem interessante, que às vezes a gente espera ter todas as condições favoráveis para criar e que a gente precisa lidar bem com as nossas restrições, que muitas vezes a criatividade não é o que a gente escolhe, mas também o que fica de fora, né? Aquilo que a gente consegue produzir sem todos os recursos que a gente precisaria, ou que gostaria, ou que fica, né, ali. Ah, não, quando eu tiver tal coisa, se eu tiver tal instrumento, a gente sempre fica colocando esses empecilhos, e que a gente consegue trabalhar bem, a gente consegue criar coisas a partir das nossas restrições. Então, esses foram os meus insights, aquilo que falou mais comigo. Eu tenho certeza que com você vão ter outras coisas, ou então daqui, se eu pegar esse livro futuramente também, em outro momento da minha vida, outro momento da minha carreira, também vou ter outras percepções. Me contem aqui no comentário o que mais chamou a atenção de vocês, se vocês gostam, né, de conhecer um pouquinho mais de outros autores, outras perspectivas. E muito obrigada pela companhia!